Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 34º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, é a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A primeira leitura é tirada do livro de Daniel. Daniel havia visto vários monstros se sucederem um ao outro. Cada animal, cada fera, representava um império. Mas depois de tais animais, aparece a visão de um ancião de muitos dias, que é Deus, sentado em um trono de labaredas de fogo, e depois a visão de alguém como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, sendo conduzido à sua presença. A este filho de homem, ou seja, a este homem em seu aspecto frágil, é dado o poder, a glória, a realeza, e todos os povos o servem. O seu poder é um poder eterno que não será tirado e o seu reino não será destruído. Quem é este personagem misterioso que aparece depois dos diversos impérios terrenos? Quem é este que é ao mesmo tempo frágil, filho do homem, e ao mesmo tempo é glorioso, porque aparece nas nuvens do céu na presença de Deus? Quem é este? Jesus vai atribuir várias vezes a si mesmo o título de Filho do Homem. É um título que não causava expectativas messiânicas. Jesus, chamando a si de Filho do Homem, não despertava no povo a ideia de que ele vinha para lutar contra os romanos, para instaurar um reino político, para ter o seu próprio exército, para ser obediente a ele. Nada disso. Filho do homem é uma expressão muito simples, que significa simplesmente homem. Mas para quem se lembra da profecia de Daniel, aí o Filho do Homem é alguém que, embora frágil como nós, tem uma natureza divina. É Deus e se fez homem, sem deixar de ser Deus. Por isso ele aparece sobre as nuvens do céu. O livro do Apocalipse, que nós lemos em seguida, segunda leitura, fala de Jesus Cristo como a testemunha fiel, aquele que veio revelar o Pai, aquele que veio dar testemunho da verdade. O primogênito dentre os mortos. Entre os que morreram, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Nós ressuscitaremos em seguida, mas a ressurreição de Jesus é a causa e a garantia da nossa ressurreição. Esse Jesus nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor. Ele nos adquiriu, Ele nos comprou para si. Nós pertencemos a Ele. Ele é nosso Rei. E Ele fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder na eternidade. Como é assim? Quando nós fomos batizados, fomos incorporados a Cristo, que é Rei, profeta e sacerdote. Nós, agora batizados e mais ainda crismados, participamos da realeza de Cristo, do seu domínio sobre o pecado, sobre a morte, e participamos também do sacerdócio de Cristo, porque agora podemos oferecer ao Pai uma vítima que lhe agrade, não mais cordeiros, touros do Antigo Testamento, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós oferecemos em cada Santa Missa. Olhai, ele vem com as nuvens, citação de Daniel. Todos o verão, também aqueles que o transpassaram. Jesus teve o coração transpassado pela lança. E a profecia sobre o transpassado aparece no profeta Zacarias. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Zacarias previu que Deus derramaria sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de arrependimento e de súplica, que eles olhariam para ele e chorariam por aquele que foi transpassado, como quem chora pelo seu filho único, e que naquele dia seria grande a lamentação em Jerusalém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última. O princípio e o fim da história é Jesus. Por ele todas as coisas foram feitas. Ele é a palavra eterna do Pai. E tendo-se feito homem e realizado a expiação dos nossos pecados pela cruz, todo o universo converge para ele, como Salvador, como Redentor, e nós, já redimidos,
adquirimos dele o que nossos pais haviam perdido, a graça, e nos tornamos herdeiros da glória eterna. O Evangelho traz o diálogo de Jesus com Pilatos. Caifás, sumo sacerdote, entregou Jesus a Pilatos, dizendo que ele era um malfeitor. Pilatos disse: julgai-o vós mesmos segundo a vossa lei. Caifás respondeu: não nos é permitido condenar alguém à morte. Os romanos não permitiam que os povos por eles dominados aplicassem a pena de morte. Isso ficava reservado às autoridades romanas. Só Pilatos poderia fazer Jesus morrer e morrer crucificado. Então Pilatos vai interrogar Jesus. E a interrogação primeira é esta: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: dizes isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? A pergunta é muito profunda. Tu, Pilatos, dizes que eu sou o rei dos judeus porque tu queres participar da minha realeza? Ou foi simplesmente algo que outros te disseram de mim? Pilatos responde: por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, que fizeste? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui. Portanto, ele é rei. E essa é a pergunta que Pilatos faz. Então, tu és rei? Tu dizes: eu sou rei. E eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Que coisa linda! Jesus veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é aquele que revela o Pai. É aquele que, com aquelas luzes fortíssimas que aparecem na transfiguração, mostra o esplendor da verdade que nos liberta do erro e que nos salva do pecado. Portanto, ele não é um rei que veio fazer de nós oprimidos, tiranizados. Ele é um rei que veio de fazer de nós, seus súditos, pessoas livres, libertas pela verdade. Este rei tem uma lei, que é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não só amai-vos uns aos outros como a vós mesmos, mas como eu vos amei. E eu vos amei até a morte, e morte de cruz. Este rei tem um trono, que é a cruz. Este rei tem uma coroa, que é de espinhos. E como ele não veio para adquirir honrarias e poderes, ele quer reinar sobre nós com a sua mansidão. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Todos irão a ele, não pela violência nem pelo constrangimento, mas atraídos pela sua doçura. Que rei maravilhoso nós temos, que não só não nos oprime, como quer que também nós sejamos reis com ele. Reinemos com ele. Aqui na terra, de que modo nós participamos da realeza de Cristo? Fazendo o que ele, como rei, fez na terra. O que foi que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Também nós devemos lavar os pés uns dos outros. Perdoa aqueles que o crucificavam. Nós devemos perdoar quem nos ofende ilimitadamente. Deixou-se flagelar, coroar de espinhos, crucificar. Nós, para sermos como ele, devemos suportar com paciência as injustiças, as calúnias, as perseguições, porque elas nos tornam semelhantes a este rei quando ele estava aqui na terra. Por que devemos ser semelhantes a ele como ele estava na terra? Porque se participarmos da paixão dele e da sua morte, seremos semelhantes a ele também pela sua ressurreição dentre os mortos. Cada vez que nós aceitamos a cruz que nos é proposta, não como algo que nós temos que aceitar, paciência, né? Mas como algo que nós abraçamos com prontidão e com alegria, porque sabemos que estamos ajudando Jesus a salvar o mundo, porque sabemos que estamos ajudando a consolar o coração imaculado de Maria, porque Maria não podia carregar a cruz do Filho, mas nós podemos. Cada sofrimento que nós temos, se for oferecido sobre o altar, tem um valor de redenção. Portanto, deixemos que Jesus reine sobre nós. Mas acreditem, a verdade, às vezes, ofusca. A verdade põe às claras os nossos pecados. Este rei, por causa da sua luz, faz-nos conhecer coisas
que preferiríamos ocultar. A luz de Cristo faz com que nós conheçamos, lá no fundo do nosso coração, um ódio, um ressentimento, uma raiva, um desejo de vingança. Queria que ninguém soubesse, mas esta luz põe às claras. Esta luz me acusa se eu, na minha família, não sou aberto à vida, mas se eu me esterilizei ou faço uso de métodos anticoncepcionais. Esta luz me acusa se eu não guardo a fidelidade matrimonial, mas estou pensando em repudiar o meu esposo ou a minha esposa e se casar com outro ou outra. Essa luz incomoda, porque nem sempre ela me deixa fazer a minha vontade, mas ela põe na minha vista qual é a vontade de Deus. Deixemo-nos iluminar pela verdade. Digamos: venha a nós o vosso reino, reina sobre nós. Que seja feita a vossa vontade assim na terra, como ela é feita pelos anjos do céu. Este é o nosso reino aqui. Depois, reinaremos gloriosos com Ele, quando Ele vier na sua segunda vinda. Assim nós esperamos. Que Maria Santíssima e São José nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.